Bom dia, pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade, tá? Às aulas sobre ângulos. Lembrando que na aula passada eu falei sobre medida de ângulo, né? Falei a definição de ângulo, a unidade de medida que nós utilizamos para medir um ângulo, que é a unidade de medida grau. Falei sobre como criar ângulos, como construir ângulos a partir de uma ferramenta chamada transferidor, né? Mostrei para vocês como medir ângulos a partir da medida interna ou externa do transferidor. E hoje nós vamos aprender sobre a classificação dos ângulos e depois sobre outras formas de você medir ângulos ou formar ângulos, né, que é a partir de esquadros. Pessoal, então os ângulos, né, eles podem ser classificados. Eles basicamente são classificados de acordo com a sua medida. Nós temos os ângulos agudos, nós temos os ângulos obtusos e nós temos os ângulos retos. O que seria um ângulo agudo? Nada mais é que um ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Lembra? 90 graus, né? É o ângulo, por exemplo, que a parede faz com a superfície, né? Faz com o chão. Afinal, se uma parede, por exemplo, tivesse inclinação, muito possivelmente uma hora ou outra ali ia cair, concorda? Ou as pessoas nessa situação dizem, a parede está torta, né? Então é justamente esse ângulo aqui, cuja medida é 90 graus. Então, ângulo agudo é quando a medida desse ângulo é menor que 90. O ângulo obtuso é quando a medida desse ângulo é maior que 90, tá bom? Então, por exemplo, 92 graus, 125 graus, 240 graus, todos esses ângulos são ângulos obtusos, pois são maiores que 90 graus. E o ângulo reto, que é quando esse ângulo tem a medida igual a 90 graus. Toda vez que vocês constatarem que o ângulo tem exatamente 90 graus, vocês podem dizer que ele é um ângulo reto. Então, por exemplo, 45 graus é um ângulo agudo. 56 graus corresponde a um ângulo também agudo. 112 graus corresponde a um ângulo obtuso. 150 graus também é obtuso. E 91 graus também é obtuso. 91 é maior que 90, logo ele é obtuso. Se fosse igual a 90, ele seria chamado de reto. Galera, além do transferidor, nós temos outras formas de formar ângulos, né? Que é a partir dos esquadros, né? Os pedreiros, os engenheiros, né? Até na escola, né? Se eu não me engano, vocês recebem alguns esquadros. No estado de São Paulo eu sei que recebe, no estado de Minas agora eu fiquei na dúvida. Mas os esquadros nada mais são que triângulos, né? Em que esses triângulos são usados na construção civil e também na construção de ângulos. São basicamente dois triângulos. Um deles vai ter dois lados iguais, tá bom? Um ângulo de 90, um ângulo reto, e como consequência, os dois ângulos vão ter medidas iguais a 45 graus. É um triângulo com essas propriedades, tá bom? Dois lados iguais. O ângulo entre esses lados é de 90 graus, é reto, e os outros dois têm 45. Lembra daquela propriedade? A soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que dar quanto? 180 graus. A gente estudou isso. 45 mais 45, 90. 90 desses dois mais esse 90, 180. E o outro triângulo, ele tem medidas diferentes, tá bom? Ele vai ter dois lados. Três lados com medidas diferentes e dois ângulos equivalentes a 30 e 60 graus e também um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, tá? Então, a partir desses dois triângulos, a partir desses esquadros, nós podemos formar ângulos. O que é importante vocês perceberem, e até está na atividade de vocês, é que o ângulo entre os dois lados maiores nesse triângulo é de 30 graus. De novo, o ângulo entre os dois maiores lados do triângulo equivale a 30 graus e o outro equivale a 60. Esse triângulo não acontece, ele tem a simetria, os lados são iguais, tá bom? Não se esqueçam disso. E dois ângulos equivalentes a 45. É no outro triângulo que, em relação aos dois lados maiores, o ângulo entre eles é de 30 graus. Então, olha essa situação aqui, por exemplo, ó. Eu peguei o triângulo maior, tá bom? E peguei o triângulo menor. Isso aqui é aquele que tem propriedade dos dois lados ter a mesma medida, tá? Esse lado tem a mesma medida que esse. E esse aqui é o outro triângulo, tá? Aquele triângulo que um dos ângulos é 30 e o outro é 60. Aí eu fiz a pergunta, qual é o ângulo formado por esses triângulos? Qual é a medida desse ângulo? Bom,
Em relação a esse triângulo, é aquele que tem as propriedades de 45 graus, né? Esse ângulo e esse, eles medem exatamente 45 graus. Então, eu já sei essa medida aqui, ó. Só que eu preciso saber essa medida de cá, concorda? E aí eu faço a soma. Então, essa medida aqui equivale a um ângulo que eu não sei, que eu ainda estou querendo descobrir, mais 45 graus. 45 graus é desse ângulo aqui, tá? Agora, vamos lá. Em relação a esse triângulo, vamos pensar aqui. Vou virar o triângulo para vocês olharem. Não, pode deixar. Perceba o seguinte. Quais são os maiores lados? Esse lado, ó, visualmente. Esse lado e esse lado. O menor é esse. O ângulo entre os dois maiores lados nesse triângulo é de quanto? 30 graus. Lembra? Vou mostrar para vocês, ó. Lembra? Esse é um esquadro específico, tá? O ângulo entre os dois maiores lados é de 30. Por isso que eu sei que essa medida aqui é de 30 e o outro é 60. Esse ângulo que eu não conhecia é 30 graus. Então vai ficar 35 mais 45, que vai dar 75 graus. Beleza? Por hoje é isso, tá? Valeu!